Louvado seja nosso Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, a depender do horário que você estará vendo esse vídeo. O texto de hoje fala a respeito da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E se encontra lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte mais alta da montanha. Lá se transfigurou na presença deles, o seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes tornaram resplandecentes de brancura. Eis que apareceu Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem coloco toda a minha afeição. Ouvi-os. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com uma face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocando-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhe fez essa proibição: Não conteis o que haveis visto, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Meus amigos, essa passagem ela é maravilhosa, ela é linda, mas é muito bonita. E por que eu digo isso? Porque primeiro ponto que é importante falar. A transfiguração ocorreu após o primeiro anúncio da paixão de Cristo, que está uma página anterior na Bíblia, lá na Mateus 16, versículo de 21 a 28. E nós temos o seguinte: esse primeiro anúncio da paixão, Pedro negou isso a Jesus. Jesus falou assim: não, o Filho do Homem vai precisar sofrer em Jerusalém, vai ser erguido também no monte alto, numa montanha alta. Então, assim, e Pedro falou: não, que isso não ocorra com o Senhor. E Jesus falou: afaste de mim, Satanás, porque essa não é a vontade do Pai. Olha, perceba que são 2 montes: o monte da transfiguração e o monte onde Jesus vai ser crucificado. E ambos têm uma relação muito interessante, porque na Bíblia, quando fala muito de subir ao monte, se fala muito de se retirar para se aproximar de Deus. Se acreditava muito assim: quanto mais alto você estiver, mais próximo de Deus que está no céu você estará. Então é uma maneira de você se retirar e você também se tornar mais íntimo de Deus. Perceba que tudo isso mostra a nossa caminhada de fé. Porque antes, lá em Mateus 16, Jesus falou que quem quiser seguir tem que renunciar à cruz. Hoje, na transfiguração, Jesus mostra o resultado disso tudo. Jesus mostra ao mesmo tempo que ele é Deus e ele poderia simplesmente não passar por isso se ele quisesse. Porque ele fala: olha, isso aqui sou o meu verdadeiro eu, um pouquinho do que o meu poder. E mostra como ele é brilhante como o sol, capaz de tudo. Mas ao mesmo tempo, Jesus fala: olha, eu sou assim, mas eu escolhi viver entre vós para que os vossos pecados sejam perdoados. E a glória que eu estou, o spoiler, né, entre aspas, que Jesus deu de como que será nosso corpo no céu, quando chegar o dia do juízo final, que vamos ser ressuscitados e para o céu de corpo e alma, mostra que para se chegar a isso deve se passar antes, como no próprio trecho fala da Bíblia, que foi 6 dias depois disso, pela paixão que ele anunciou. Jesus Cristo nos deu esse caminho que é ele próprio. Jesus nos mostra o caminho e ele mesmo é o caminho, porque ele mesmo passou por tudo. E eles falam: olha, vocês também têm que renunciar à cruz, vão sofrer. Todos nós vamos. Essa história de que algumas pessoas não irão sofrer,
Não caiam nessa. Todos nós. Jesus nunca falou que ninguém vai sofrer. Ele falou que todo aquele que quiser seguir ele tem que carregar a sua cruz e renunciar a si mesmo. Mas, o final disso tem a glória. Ao final disso tem a nossa, o que São Tomás de Aquino dizia que era a nossa segunda regeneração, que é a transfiguração, que é a vida eterna. A primeira transfiguração, a primeira regeneração seria o batismo. É um processo, né? A gente, pelo pecado original, a gente carrega o pecado, então a gente é batizado, o Espírito Santo mora em nós. A nuvem que encobre Jesus Cristo nesse momento, que é o Espírito, ela vem e encobre cada um de nós no batismo. Essa mesma nuvem que encobriu a Virgem Maria para que ela possa ter sido mãe de Jesus. A gente for pegar lá em Lucas 1. É a mesma nuvem, que é o Espírito Santo. Então, a transfiguração, ela nos anuncia a Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ela nos anuncia o que há de vir para cada um de nós, caso permaneçamos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Caso, antes de subirmos ao monte da transfiguração, nós passemos pelo monte do Getsemane, pelo monte da dor, pelo monte das oliveiras, pelo monte onde há a cruz, pelo sofrimento, pela renúncia. Veja que não quer dizer que todos nós seremos crucificados, literalmente. Não. Devemos ser inteligentes de entender que a vida cristã no dia a dia já é uma grande renúncia, uma grande, digamos assim, entre aspas, crucificação de cada um de nós. Porque muitas vezes devemos deixar de ter algum privilégio nesse mundo pelo amor a Cristo. Muitas vezes devemos escolher uma vida mais simples por amor a Cristo. Porque a gente sabe que nesse mundo, muitas vezes se dá melhor, financeiramente falando, os mais espertos, os que enganam. Espertos eu digo entre aspas, meus amigos. Os que enganam, os que fazem mal, os que passam os outros para trás. E se você é cristão, por exemplo, você tem que renunciar a tudo isso. Você tem que ser fiel à sua consciência. Então veja que a transfiguração é algo maravilhoso. E junto a isso tudo, a figura de Moisés e a figura de Elias, elas nos mostram duas coisas importantes. Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Cristo está no centro, entre os dois, mostrando que ele está acima da lei e ele está acima dos profetas. Mas não que ele veio para excluí-los, mas para aperfeiçoá-los. Ou seja, agora, o Antigo Testamento, o cristão ele tem a obrigação de ler toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, todos os profetas, todas as leis, os livros das leis, voltados seus olhos para Cristo. E aí você vai aperfeiçoar os textos bíblicos, as leis, os profetas, e tudo fará um sentido perfeito. E perceba que o que isso quer dizer na nossa vida. Quer dizer na nossa vida que um dia também nós chegaremos a esse ponto. Para que cheguemos a esse ponto, devemos passar pela cruz. Por isso que a quaresma é importante, para mostrar que devemos passar pelo sofrimento, que a vida não é fácil, mas isso que faz da vida ter sabor, isso que faz da vida ter alegria, ter felicidade. E veja que passar pela cruz não quer dizer ser uma pessoa triste, muito pelo contrário. Jesus Cristo nunca foi triste. Os santos nunca foram tristes. Sofrer não quer dizer ser tristeza. Sofrer não é sinônimo de tristeza. A maneira com que você encara o sofrimento vai dizer se você é feliz ou triste. Você pode simplesmente ficar preso a um sofrimento, a uma dor, a um problema, ou você pode oferecer pelas almas do purgatório, você pode oferecer pela salvação dos homens, você pode oferecer pelo fim da fome no mundo, o seu sofrimento você pode oferecer em sacrifício pela conversão das pessoas. Vale muito do olhar que você encara a realidade da vida ao seu redor. Ser cristão é um chamado a encarar a realidade com os olhos de Cristo. E os olhos de Cristo eram olhos de amor, de misericórdia, de perdão, de justiça, de paz, de alegria. E o Jesus falava, o meu fardo é leve. Uma coisa importante que eu quero ler para vocês, está lá no Catecismo da Igreja, fala sobre a transfiguração. Lá no parágrafo 568.
do Catecismo, que diz assim, olha: a transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista à paixão. Subida à elevada montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, que é a cabeça da igreja, manifesta o que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos, a esperança da glória. Perceba que Cristo, ele vem também na transfiguração para encher os apóstolos de esperança. Encher os seus discípulos de esperança. Porque a paixão não é o fim. Depois da paixão tem a ressurreição. E percebe-se que se com o homem velho nós morremos, e é preciso nascer de novo, todos nós, ao sermos batizados, somos, entre aspas, ressuscitados. Temos nossa primeira ressurreição. Porque nos tornamos pessoas lavadas pelo Espírito Santo. Cristo, sem precisar ser batizado, porque já era cheio do Espírito, ele é o próprio Deus, ele batizou para nos dar o exemplo. E agora ele, na transfiguração, nos mostra como se foi. Ele antevém a figura da sua ascensão ao céu, com seu corpo luminoso, e nos mostra como será a esperança da glória, da segunda vinda de Cristo, que nós devemos ter em nosso coração. Então, a transfiguração, ela é uma passagem belíssima porque ela mostra tudo isso para nós. Só que a transfiguração, esse momento de júbilo, de alegria, não devemos ficar somente nele. Perceba que Pedro, ele queria construir tendas para Jesus, para Elias e Moisés. Ele falou que era bom ficar ali. E de fato é bom. Um dia ficaremos assim eternamente à glória de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não deixa ele construir essa tenda. Perceba que no texto é dito bem claro que Pedro fala e Jesus nem responde a ele quanto a isso. Ou seja, a tenda não foi construída. Por que não? Não foi construída porque enquanto estamos nesse mundo, vivemos o carregamento da cruz, os momentos de dor e sofrimento. A transfiguração vem para anunciar a glória eterna, como seremos diante de Deus nos céus, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse mundo, Cristo deu um pequeno spoiler, ele mostrou. Mas ele falou, meus filhos, olha, veja bem, enquanto vocês estão aqui, lutem, renunciem a si mesmo e sigam-me. E sigam-me. É uma coisa muito bonita, meus amigos. É uma coisa muito bonita mesmo, porque a transfiguração, daria para falar dela em 10 vídeos, destrinchar cada detalhe, mostrar cada parte, porque ela, ao mesmo tempo que mostra para nós a glória que há de vir àqueles que permanecem fiéis a Jesus, ela serve de consolo para nós nos momentos de dor, de sofrimento, como foi para os discípulos um consolo após o anúncio da paixão. E ela nos mostra como que Jesus Cristo está acima da lei, está acima dos profetas, e como ele eleva e torna perfeito tudo isso. Meus amigos, em Jesus Cristo, aquele que era impuro se torna puro. O que era fraco se torna forte. O que era pecador se torna santo. Que nós possamos sempre buscar ao Jesus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ser fiel a Ele. Ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, a exemplo do nosso primeiro Papa, dizer o que Pedro falou lá em Mateus 16. Jesus pergunta: vós, quem dizeis que eu sou? Porque muitos diziam que Jesus era profeta, era esse ou aquele, e ele está acima. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos viver isso, crer nisso, expressar isso em nossas palavras, ações,
em todos os dias da nossa vida. A transfiguração de Cristo nos mostra que Ele é Deus, e a Ele devemos amar, e é pelo caminho dele que devemos percorrer. Com Ele soframos, para que com Ele um dia possamos também ressuscitar e alcançar a glória eterna. Que assim seja. Amém. E eu te peço que, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, entre outros. E chamem todos para seguir, para curtir, para compartilhar os vídeos desse canal. Muita coisa boa ainda está por vir e vou trazer para vocês. Muito obrigado a todos.